uma palestra, uma conferência, um tema muito bem ministrado, porque cuidadosamente você lidou com isso. Bom, está contigo, está com você. Vou deixar você absolutamente livre para falar aí as suas palavras iniciais e a hora que quiser compartilhar, também já pode, que você já tem aí a função de co-anfitriã, tá bom? Está contigo. Tá bom. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer, né, o contato do professor José Luiz. Tinha um tempinho que a gente não se falava, né? Eu nem sabia que você tinha aposentado. Depois que eu, né, vi que já tem novos professores lá na USP. Posso falar? Sim, A grande vantagem do professor é que ele aposenta e continua dando aula. é, Entendeu? Então, eu saio da USP, estou na São Leopoldo Mandic, estou no mestrado, na especialização. Portanto, não essa é a para. grande vantagem. Eu tenho alguns amigos aposentados que estão em casa uma hora dessa, né? A gente dá aula, porque é professor, continua trabalhando do mesmo jeito. É, então é um prazer estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Né, a pandemia, né, veio com acho que uma das poucas coisas boas, né, da gente poder estar distante e próximo, né, mais próximo, né, poder fazer esse evento online, encontrar com pessoas, né, que a gente não vê há um tempo, é muito bom. E agradecer a presença de todos, né? Vou falar aqui um pouquinho da nossa. Posso compartilhar já, né? Pode, pode. E aí tá a tela cheia? Vai precisar colocar no modo de apresentação, lá em cima. Pronto, Oi? pronto, foi. Tá bom. Então, professor, quando o senhor falou de um tema, né? Começou com meu mestrado, não sei se o senhor lembra, que foi com traumatismo dentário, e daí em diante eu comecei a trabalhar bastante, né, tanto no mestrado, no doutorado e na faculdade, desenvolver pesquisas e projetos de extensão nessa área. Então, como eu vi que ainda não tinha nenhum tema relacionado a trauma, foi de cara o tema escolhido, né? É, as complicações endodônticas dos traumatismos dentários, né? Porque a gente vê que várias especialidades, elas podem atuar tanto no diagnóstico quanto na conduta de urgência, nos tratamentos, mas a endodontia ela tem um papel fundamental, né? Nesses casos, tanto no pronto atendimento, né? No diagnóstico, como no acompanhamento, né? Principalmente por causa dessas complicações que vão acontecer tardiamente, né? Então, primeiramente, o senhor falou, tanto no convite quanto nas propagandas, que todos que estão aqui já tiveram algum vínculo, né? Alguma experiência, algum vínculo. E aqui eu vou relembrar de agosto de 2010, né? O senhor foi meu professor na pós-graduação, lá na Universidade de Taubaté, e aí foi na minha defesa de mestrado que você fez parte da banca, né? Juntamente com a professora Ana Lia, da Unesp, e a professora Denise, né, a minha querida orientadora, tanto do mestrado quanto do doutorado, é, que foi minha orientadora nesse dia. Não sei se você lembra deste dia, tem esse registro. Lembro bem, lembro bem. Muito, muito queridas aí. Denise e como é que chamava? Ana Lia, Ana Lia. Ana Lia. Ana Lia da patologia, né? Ela está na Unesp, de São José dos Sim, Campos. sim, sim, sim. E aí, isso foi em 2010, e aqui uma outra lembrança, de 2013, uma das vindas aqui para a Universidade Federal da Bahia, que foi na defesa de doutorado da professora Fátima. E aí nos encontramos de novo, e eu lembrei, eu fui buscar lá nos meus registros essa foto aí, nossa, em 2013, e aí eu já era professora da universidade, né? Que eu fui aprovada no processo seletivo em 2011. E aí, em 2013, aqui eu já era professora, estava ainda no início, né, da docência aqui na UFBA, né? Um grande prazer em reencontrá-lo. Então você vê que você faz o teu doutorado, termina em 2010 e em 2011 você já estava inserida
no programa de graduação da Federal da Bahia, né? Na verdade, 2010 foi meu mestrado. Aí, logo em seguida, eu comecei o doutorado em 2010 Tá. mesmo, e defendi em 2013. Só que surgiu essa última vaga que era para mestre em 2011, e eu fui aprovada, ainda no meado do Durante, doutorado. durante o doutorado. É, é. Aí, quando eu terminei, eu já estava, né, aprovada no concurso. Deu certo. E aqui, a minha cidade, Salvador, né, onde eu nasci, fui criada, saí, fiz a graduação, especialização aqui, e mestrado e doutorado que eu fui aí para a Universidade de Taubaté, né? Aqui, embora tenha esse marzão, esse sol maravilhoso, principalmente nesse verão, a gente ainda continua trabalhando, né? Aqui é a Faculdade de Odontologia, que eu trabalho. Não fica em frente ao Farol da Barra, não, mas a gente trabalha, apesar, né, desse sol todo, a gente trabalha muito. Aqui eu fiz a minha graduação, fiz minha especialização e pude retornar agora como docente, né? Agora não, desde 2011 como docente. Aqui é o meu grupo de extensão que a gente tem sobre estudo, né, diagnóstico e acompanhamento dos dentes traumatizados, são os meus alunos. Tem agora uma equipe mais recente, né, que está comigo, que infelizmente eu não consegui a foto para colocar aqui. Essa equipe foi do ano passado. Então, aqui o nosso logo, esse projeto de extensão, a gente faz estudos, pesquisas, fazemos o atendimento clínico, temos em torno de uns 380 dentes traumatizados. A gente só trabalha com os dentes permanentes, a parte de tecido é da odontopediatria, né? Tem um outro projeto de extensão. E os meus alunos né, têm se destacado aí na pesquisa, na apresentação de trabalhos científicos. Então, a gente faz tanto atendimento, acompanhamento, como também atuamos nas escolas, fazendo palestras de prevenção, né, e sobre o trauma, e orientação, né, à população, nas escolas e alguns serviços públicos também. Então, para quem quiser seguir o Instagram nosso, tem aí, né, a página. Aí essa outra página é minha, pessoal também, quem quiser nos seguir, tem bastante conteúdo interessante lá que sempre os alunos estão postando. Aqui só para apresentar um pouco do nosso projeto, porque a maior parte dos casos, a grande maioria dos casos que eu vou apresentar aqui nessa aula, foram produzidos por alunos, né, de graduação ou de pós, que estão no projeto de extensão, e alguns casos que são meus, assim, né? Então, traumatismo dentário, uma última meta-análise muito importante, é, ela foi avaliado que é um problema de saúde pública muito prevalente, né? E estima-se que em torno de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo já sofreu ou sofre, né, algum tipo de traumatismo dentário. E se a gente for considerar a nível de escala global, assim, de saúde, pode ser considerada a quinta injúria mais prevalente do mundo, né? Então, junto com doenças degenerativas, anemia, hipertensão, nós podemos colocar, a nível de números, como a quinta injúria mais prevalente do mundo, né? Então, a gente é um problema de saúde pública grande, porque vai trazer sérios custos, né, financeiros e custos sociais para os pacientes, e nós dentistas temos que estar preparados para atender, principalmente os endodontistas, né, para atender e fazer a orientação correta. Então, quando a gente vê, depois de uma ocorrência, né, uma injúria traumática, várias sequelas podem surgir, né? E com elas, um impacto muito grande, psicossocial. Principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, né, que podem sofrer bullying, comprometimento psicológico. As sequelas do trauma dental, elas vão afetar diretamente na relação emocional, pessoal, profissional, de todas as pessoas envolvidas. Então, como é muito prevalente e pode trazer sequelas muito importantes, né, a gente tem que trabalhar muito na prevenção e no controle dessas lesões.
né? Então, assim, a nível epidemiológico, de um modo geral, falando em dentição permanente, 2 vezes mais os meninos são acometidos do que as meninas, e numa faixa etária mais prevalente entre 8 a 10 anos, principalmente nos dentes anteriores superiores, né? Por conta da própria, posição no arco. Então, esse outro dado aqui, que adolescentes com história de trauma, eles são quase 5 vezes mais propensos a sofrer novo tipo de trauma dental, né? Então, a gente vê vários casos onde o paciente sofreu, uma criança, um adolescente jogando futebol, por exemplo, e a gente começa a tratar e depois ele cai de novo. Então, isso é muito comum. Quando a gente pensa a nível de sequela pulpar, sequela periodontal, um trauma tem um prognóstico, dois ou mais, aquela polpa, ela vai sendo, né? A lesão, aquela polpa vai sendo pior também, né? Então, a gente também tem que ter esse conhecimento. Os fatores predisponentes, então, geralmente, como a gente falou, anterior, superior, né? Porque pacientes que têm classe 2, então a projeção anterior, né, desses incisivos superiores, com ausência de selamento labial, então eles estão, uma hipotonicidade do lábio, né, do músculo, eles estão mais propensos, né? Os dentes, como a gente brinca, eles, primeiro vai o dente, depois vai chegando a pessoa, então, é de cara a região que vai ser mais traumatizada, né? E com relação à etiologia, vai ser bem variada, né? Principalmente de acordo com a idade. Pode ser acidentes automobilísticos, esportivos, né? Então, aqui, essa imagem foi das Olimpíadas de Tóquio, onde, em pleno campo, essa jogadora aí da Turquia, ela sofreu uma avulsão, né? E quem foi lá socorrê-la e foi fazer os primeiros socorros foi o médico, né, da equipe. Então, a gente vê a importância de cirurgião dentista, até nessas, a odontologia do esporte está aí, né, para fazer o atendimento correto. Então, tem muitos casos de que quem vai atender primeiro, a equipe de saúde, né, não é o cirurgião dentista. Então, essa equipe ela precisa estar também bastante informada, né, como proceder de uma melhor forma para que se tenha menos sequelas, minimize essas sequelas. Além destas causas, também tem os retardos mentais, pacientes com distúrbios neurológicos, a violência que infelizmente vem aumentando, né? A gente tem muitos casos de violência com relação à mulher, né? Infelizmente, os cônjuges, né, que agridem bem no rosto, bem na boca, né? Os acidentes automobilísticos também, tem muitos casos de acidentes automobilísticos. Então, nessas lesões, elas podem ter alterações traumáticas imediatas, né, que são aquelas que aparecem logo após o trauma. Então, há uma fratura alveolar, uma fratura coronária, uma avulsão, as lesões dos tecidos moles, né? As fraturas, as luxações de um modo geral. Então, imediatamente a gente pode detectar, pode fazer esse diagnóstico. Mas também a gente tem as alterações tardias, né, ou imediatas, que de início pode ser um simples trauma, o paciente não relatar ou não fazer o acompanhamento, não procurar um cirurgião dentista, como pode isso no futuro, né, gerar uma obliteração pulpar, um escurecimento, né, alteração da coloração da coroa, as reabsorções dentárias e a própria necrose pulpar, né? Então, isso muitas vezes o paciente ele vem sem sintomatologia, só porque o dente está escurecido, né? E aí, quando a gente vai procurar na anamnese, a gente investiga lá, a gente vai ver que tem alguma história de trauma, e foi isso que foi o fator etiológico, né, dessa alteração. Então, essa complicação, ela está diretamente relacionada com o tempo, seja o tempo do primeiro atendimento, né, o atendimento correto, por exemplo, no caso de uma avulsão, o reimplante, né, no menor tempo possível, né? Ou seja, também o tempo com relação ao acompanhamento. E tem alguns fatores que vão influenciar. O primeiro deles é a educação. Então, a orientação, né? Tanto da população leiga, quanto dos profissionais de saúde.
Então, a gente tem alguns casos, né? Eu sempre falo nas aulas desse caso, de um paciente que aqui, né, andando pela rua, 26 anos, ele foi assaltado, e aí o assaltante agrediu, e nisso ele, com 26 anos, foi avulsionado os 3 incisivos superiores. Ele estava próximo de um hospital, então é um hospital particular, inclusive muito bom aqui de Salvador, e ele foi levando os dentes, procurou esse hospital andando mesmo, e não tinha no momento um cirurgião bucomaxilo, não tinha um dentista, ele procurou, ficou aguardando, então não teve. As escoriações foram menores, foi mais a região da boca mesmo, dos dentes, e não tinham. Aí ficou aguardando, ligaram para o bucomaxilo de plantão, e o bucomaxilo só chegou 2 horas depois, porque estava procedimento. Enquanto isso, em pleno hospital particular, com vários profissionais de saúde, os dentes ficaram mantidos na mão, no seco. Então, o mínimo que poderia fazer, ou reimplantar, pode ser uma coisa simples, qualquer pessoa pode fazer, né? Basta ter coragem, ou armazenar em um meio úmido, né? Então, falta muito conhecimento da população. A dor, que é um fator, se o paciente sentir dor, ele vai procurar mais um dentista, né? Ele vai ver que está alguma coisa ali que não está bem, e ele procura um cirurgião dentista. O fator econômico, porque muitas vezes o paciente não tem condições de ir ao dentista, né, de pagar, ou mora numa cidade do interior que não tem, né, atendimento público, até chegar aqui na capital, né, onde tem referência melhor, isso daí pode influenciar. E a estética. Então, muitas vezes eles vão procurar pela estética, né, pelo escurecimento, pela fratura que está incomodando ali a estética. Então, essas alterações tardias, como eu venho falando, o atendimento de urgência correto e imediato, o acompanhamento clínico e radiográfico, tende a minimizar essas alterações, diminuir as complicações, né? Então, isso também vai variar de acordo com o grau de risogênese. Então, a gente vai ver que para um tipo de lesão, se a risogênese estiver incompleta, a resposta e o tratamento vai ser um, e se a risogênese estiver completa, a gente já muda completamente o planejamento, né? É extensão de injúria ao periodonto, então, se além de uma fratura coronária tivermos uma luxação importante, isso daí também vai afetar, né, no aparecimento dessas complicações, e a infecção microbiana. Então, como eu falei, é um atendimento multidisciplinar, às vezes em um caso de trauma, de uma lesão, a gente precisa de 5, 6 especialistas, né, para tratar um caso. Um aumento de coroa, uma extrusão ortodôntica, um tratamento endodôntico, uma reabilitação posterior. Então, o traumatismo dentário, ele é multidisciplinar. E aí, a endodontia, né, e aí vamos puxar para o nosso lado da endodontia, a gente está extremamente ligado ao diagnóstico e acompanhamento, tá? Porque o traumatismo dentário, né, ele vai trazer grandes, mínimas ou maiores repercussões na pulpa, né? Então, às vezes, um trauma mínimo, a gente pode ter uma repercussão pulpar imediata ou lá na frente, né? Então, essa repercussão ali que está silenciosa, e lá na frente a gente vai ter pode ter uma complicação. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e fazer um bom acompanhamento. Então, aqui um trabalho que a gente fez aqui na faculdade e publicou essa pesquisa, né, com o objetivo de avaliar tanto a prevalência dos traumas na dentição permanente e relacionar com as possíveis complicações endodônticas. A amostra, na época, né, nós tínhamos 178 dentes, né, considerando 89 pacientes. O gênero masculino foi o mais prevalente, a faixa etária mais prevalente foi de 11 aos 20 anos. Os dentes superiores, como, né, a gente já imagina, mais prevalente, e o fator causal do trauma mais prevalente foi a queda da própria altura. Com relação aos tipos de trauma, a gente teve, como em vários outros estudos, a fratura coronária não complicada como o trauma mais frequente, né? Depois a luxação lateral, a avulsão, e aí tivemos outros casos também de outros tipos de trauma.
E com relação às complicações, né, as alterações tardias. Então, alguns casos não teve nenhuma alteração tardia, né, ausência. 5,6% dos casos teve algum grau de calcificação pulpar. A necrose pulpar foi a complicação mais frequente, né, 42,7% dos casos. É, a descoloração da coroa, que pode ser, né, também por conta da necrose pulpar ou não. A reabsorção interna em uma menor proporção e uma possibilidade de 18,3% de reabsorção externa, né? Então, a necrose pulpar, ela ganha aí no ranking. Assim como as outras alterações tardias, quem vai tratar, né? Somos nós, né? Os endodontistas. Então, por isso, quando a gente tem um paciente com trauma, a gente na anamnese, a gente precisa fazer perguntas muito importantes, né? É, qual foi o tipo de trauma, né? Muitas vezes o paciente não vai saber, a gente vai por dedução e pela própria avaliação clínica, pela inspeção, discutir, né, fazer, né, a descrição de qual foi o tipo de trauma, quanto tempo aconteceu, né? O grau de risogênese a gente precisa saber, né, para ver qual vai ser a conduta, e o diagnóstico da polpa. Aquela polpa, naquele momento, ela está inflamada, ela já está, né, houve um rompimento do feixe vasculonervoso, isso aí está diretamente relacionado com o tipo de trauma, né? E a gente vai precisar fazer a avaliação da risogênese, né? Qual o diagnóstico da polpa naquele momento? O paciente ele não respondeu ao teste de sensibilidade inicialmente, pulpar, teste térmico. Isso quer dizer que a polpa está já necrosada ou o próprio trauma faz com que aconteça uma desordem na transmissão nervosa os feixes vascular nervoso apical ele não vai responder, mas é temporariamente. Tem estudos que mostram que até 1 ano e meio o paciente ele pode não responder aos testes térmicos, mas isso não quer dizer que o dente está necrosado. Então, a gente precisa ter um bom diagnóstico, ter um bom conhecimento, porque ele pode não estar respondendo e depois de 1 ano e meio ele voltar a responder, né? Mas se ele não tem nenhuma área radiolúcida, se ele não tem rompimento da lâmina dura, se a gente não observa nenhum indício de reabsorção radicular externa, o paciente está assintomático, não tem alteração, de cor da coroa, então a gente pode ainda aguardar, né? Porque pode ser que a polpa esteja ainda abalada, não esteja respondendo por conta disso, mas não necessariamente tenha necrose. Então, quando a gente fala de risogênese incompleta, a gente fala de um ápice fechado. Completa, a gente fala de um ápice fechado, onde a vascularização ela é, né, mais fechada aqui no forame apical. Já com relação à risogênese incompleta, o ápice está aberto, então o fluxo sanguíneo aqui, a celularidade é muito maior, né? Então, o trauma, ele pode, um ápice aberto, ele pode responder melhor do que um ápice fechado por conta dessa irrigação ampla, né, dessa abertura com relação à região periapical. E não afetar tanto quanto um ápice fechado, né? Entretanto, é importante a gente salientar também algumas coisas aqui, não, nem sempre o ápice aberto quer dizer que vai responder bem e que não vai ter problemas, né? Não vai ter complicação, não vai ter alteração tardia. Essa revisão sistemática, ela fala sobre isso, né? Com risogênese incompleta, acontece uma maior prevalência de calcificação pulpar. Então, o que que acontece? Como tem uma alta capacidade de resposta, aqueles odontoblastos, eles podem formar tecido mineralizado, mais facilmente, então tem uma maior tendência a calcificar do que a necrosar, né? Então, é uma sequela. E também com relação à reabsorção radicular externa, é o oposto, né? Então, se o dente tem um ápice aberto e inicia uma reabsorção radicular externa, um processo inflamatório, essa reabsorção, ela é maior e mais progressiva nos casos dos dentes com ápice aberto do que com os ápices fechados, né?
Então, esse estudo também ele mostra que a taxa de sobrevivência de dentes avulsionados e reimplantados ela cai quando a risogênese é incompleta, né? Então, observamos que é de menor ápice aberto, ele responde melhor à vascularização, né, às células, o metabolismo celular, mas tem uma possibilidade menor de necrose, porém, se desenvolver reabsorção radicular inflamatória, ela é muito mais rápida e agressiva do que num ápice fechado. E também uma chance de calcificar também é um pouco maior, tá? Bom, então essas alterações tardias, elas vão gerar complicações do nosso tratamento endodôntico, né? Então, na verdade, a coloração da coroa, ela não vai, ela vai indicar mais um diagnóstico, né? Mas a obliteração pulpar, né, que hoje se fala termo mais indicado, ao invés de calcificação, é a obliteração pulpar, né, que é PCO, né, do inglês, Pulp Canal Obliteration. A necrose pulpar e a reabsorção dentária, sim, podem interferir e complicar a realização do tratamento endodôntico. A gente vai ter que lançar mão de manejos, de abordagens diferentes para tentar resolver os casos, né? Então, com relação à coloração da coroa, ela pode estar amarelada, acinzentada ou rósea, avermelhada. E cada cor dessa já vai nos indicando um diagnóstico, né? Nos orientando para um diagnóstico. Então, quando a gente tem uma coroa mais amarelada, quer dizer que temos mais formação de dentina ali, obliterando a câmara pulpar ou o canal radicular também. E isso, né, amarelada nos indica que tem ali um processo de calcificação. Quando ela é mais acinzentada, ela está mais relacionada à necrose pulpar, às lesões, às infecções endodônticas, à lesão periapical. E quando ela está mais rosa aqui, né, a gente pode observar que aqui tem uma reabsorção ali, embaixo do esmalte nós temos uma reabsorção e uma substituição por um tecido fibrovascular, que é o tecido de reabsorção, né? Então, a gente vê aqui a radiografia, a gente observa aqui uma área radiolúcida, né, irregular, que nos indica um processo de reabsorção aqui na região mais cervical, tá? Então, por isso que fica mais rósea ou avermelhada, então, mais sensível nessa região cervical. E a obliteração pulpar, né, ou calcificação, né? Então, existem duas teorias que tentam explicar por que que a obliteração maior nos casos de dentes traumatizados, né? A gente observa, a gente já tem essa tendência a procurar saber, teve algum tipo de trauma, né? Seja traumatismo mesmo ou seja um trauma oclusal. Então, a primeira teoria é que o fluxo sanguíneo fica descontrolado, né? E a ação dos odontoblastos também fica desordenada e começa a produzir dentina reparadora, né? Aumenta a produção de dentina. E a outra opção é que quando acontece uma hemorragia ali, focal, uma hemorragia na polpa, serve de foco para uma calcificação, né? Tecido mineralizado que vai sendo produzido sobre aquele coágulo ali, aquela hemorragia. Esse estudo retrospectivo, de quase 900 dentes permanentes traumatizados, ele nos traz alguns dados importantes, né? Então, a gente observa que aqui são os traumas aos tecidos duros, que são os traumas, né, mais comuns de acontecerem a obliteração pulpar, as luxações. Então, a fratura radicular, né, tanto o ápice aberto quanto o ápice fechado, ela tem é um tipo de trauma que leva a uma maior formação de tecido mineralizado, fratura radicular. Depois a gente observa as fraturas coronárias associadas às luxações
e as fraturas de esmalte, dentina e pulpa, né? As fraturas coronárias complicadas. Então, tem essa grande chances, né, de acontecer a obliteração pulpar nesses casos. Então, estima-se que 25% dos dentes traumatizados, eles vão ter algum tipo de obliteração pulpar, seja da câmara pulpar ou do canal radicular, sendo que destes casos, 75% são assintomáticos e não precisam ser tratados, né? E aí vem aquela discussão de que, se tem calcificação, essa calcificação, se depois o dente precisar de um tratamento endodôntico, vai complicar o tratamento endodôntico, então indicava-se as intervenções profiláticas. Então, quando começou uma calcificação, faz logo o tratamento endodôntico, né? Porque pode ser que calcifique todo e você não tenha luz de canal depois para realizar seu tratamento endodôntico. Só que isso é muito questionado, tá? Hoje em dia, essas intervenções profiláticas, né, endodônticas profiláticas, elas não são tão indicadas. Então, aqui, esse caso. Esse paciente sofreu uma subluxação há mais de 15 anos, né? Então, a gente vê a coroa aqui do dente 11 um pouco mais amarelada, e radiograficamente a gente vê calcificação tanto da câmara pulpar quanto do canal radicular, só que o paciente está assintomático. Zero sintomatologia, zero lesão periapical. Então, para que fazer uma intervenção endodôntica? Por que indicar uma intervenção endodôntica neste caso? Não tem nenhuma indicação, tá? Só acompanhamento. Até porque essa mesma revisão sistemática, ela fala que a frequência de necrose pulpar em dentes calcificados é muito baixa, tá? Então, se começou uma calcificação, ele vai ficar ali por muito tempo. A não ser que tenha um outro trauma, uma fratura coronária, né? E os micro-organismos penetrem pelos túbulos dentinários e geram infecção endodôntica. Mas, mesmo assim, a frequência é muito baixa. Então, fazer uma intervenção endodôntica profilática não tem nenhuma indicação, tá? Não tem sido indicada só porque tem uma calcificação. O indicado é fazer o acompanhamento, tá? Acompanhamento clínico e radiográfico mesmo. Então, aqui, esse quadro, ele faz uma revisão, né, que após um trauma, vai ter uma sequela ali na polpa, uma injúria na polpa. Essa injúria, ela pode não ter não gerar nenhuma evidência clínica, nenhum sinal clínico, ou pode começar uma calcificação na câmara pulpar, e que pode levar a uma alteração amarelada, né, da coroa, e aí que a gente só vai, né, descobrir isso com a radiografia. E pode chegar, né, na câmara pulpar ou obliterar também o canal radicular. Há alguns casos que evoluam para a lesão periapical, que o indicado, então, nesses casos, é fazer o acompanhamento. Se evoluir para uma lesão periapical, hoje em dia a gente tem alguns recursos, né, tecnológicos que facilitam o tratamento endodôntico de canais calcificados, né? Então, assim, a gente tem a magnificação, né, microscópio, a ampliação, né, através das lupas, a iluminação, que facilita a utilização do ultrassom, né, das pontas ultrassônicas, as limas, né, C-Pilot. Então, tem vários insertos ultrassônicos que facilitam a localização da entrada desses canais calcificados, né? E também temos o guia, né, o Endoguide. Então, o Endoguide, que é um recurso, né, bastante interessante, que ele é baseado, né, nas tomografias, fazendo uma avaliação, um escaneamento digital, e a partir desse escaneamento vai fazer uma impressão, né, de uma guia, e essa guia vai ser encaixada no dente e com uma broca específica, né, que foi estudado aqui na avaliação tomográfica, a gente pode acessar os canais
e até sem desviar, né? Sem correr o risco de fraturar ou perfurar esses dentes. Então, o endoguide, ele vem muito interessante nesses casos, né? Para calcificados e facilita muito a vida do endodontista. Eu vou falar agora de alguns casos de calcificação que a gente resolveu, né? Desde uma abordagem mais conservadora até a abordagem com o endoguide, né? Então, esse primeiro caso, esse paciente, ele sofreu uma agressão física, né, aos 42 anos, e ele veio com uma cartinha de um implantodontista, indicando que tinha uma fratura radicular no dente 21, né? Aqui no terço médio, a gente pode ver. E a indicação era de exodontia e implante. Então, ele veio com esse encaminhamento, né, de implante. Aqui até esse caso clínico gerou essa publicação aqui, esse artigo, né? Então, diante de uma fratura radicular, a IADT, né, que é a Associação Internacional de Traumatologia Dentária, ela indica fazer o reposicionamento, se houver deslocamento, que a depender do terço da fratura radicular não tem deslocamento, né? Então, a gente vai fazer o reposicionamento e a contenção semirrígida ou flexível, que pode ser com fio ortodôntico fininho ou fio de nylon, tá? E fazer essa contenção durante 4 semanas, um mês. Então, foi o que foi feito, né? A gente fez essa contenção com o intuito de quê? De manter aquele dente, aquele fragmento ali, né, interposicionado e bom, induzir um reparo dessa região, né? Reparo tanto periodontal quanto pulpar. Então, a gente, com um mês, a gente removeu a contenção, e aqui, né, para resumir um pouco esse acompanhamento, aos 6 meses a gente faz o teste de sensibilidade e resposta positiva, teste térmico, tá, ao frio. A gente não observa nenhuma área radiolúcida, né, indicando que tem uma reabsorção radicular, nem lesão periapical. Então, continuamos o nosso acompanhamento aos 18 meses. A gente observa aqui um reparo, né, nessa região, a diminuição da área radiolúcida, e a gente observa também uma obliteração, né? É uma resposta, isso é positivo, porque se está formando tecido duro ali, é porque tem célula, tem odontoblastos, tem vitalidade, né? Então, está produzindo tecido mineralizado, está calcificando, não tem sintomatologia, vamos acompanhar. Aqui, aos 24 meses, também, resposta positiva ao teste térmico, sem nenhuma alteração clínica, nem radiográfica. E aos 30 meses, a gente solicitou uma tomografia e a gente observa, né? Aqui, voltando. Por aqui, a gente quase não vê mais luz de canal, né? Tá bem radiopaco o espaço da cavidade pulpar. E na tomografia a gente vê que ainda tem luz de canal, sim, né? Está reduzida, mas ainda tem luz de canal. Aqui nesse corte a gente pode observar que não temos reabsorção nem óssea, nem radicular, ou seja, houve um reparo, houve uma cicatrização. Então, no corte axial a gente não observa nenhum tipo de reabsorção interna e nem lesão periapical. O paciente está esse acompanhamento a gente parou aos 3 anos, porque perdeu, o paciente não continuou, mas isso já tem uns 10 anos. A gente publicou, né, mas já tem uns 10 anos, e o paciente está com o dente em boca. Ele foi indicado para um dente que veio com a carta, né, indicando para extração e implante, né? Então, porque ele é adulto, pode colocar um implante. A gente sabe que o implante na região anterior nunca vai ser igual ao próprio dente, né? Por melhor que seja, na região anterior é bem difícil de ficar muito natural. Nada como o nosso próprio dente. E se a gente sabe que os traumatismos dentários eles são mais prevalentes na dentição, na faixa etária de 8, 12 anos, nos adolescentes, crianças, que não podem fazer o implante, né, a abordagem conservadora é extremamente importante. Então, aqui foi só uma questão de conhecimento, né? De saber intervir de uma forma conservadora e manter o dente em boca, né? Então, em uma condição mínima, né?
uma invasão mínima. Então, o que aconteceu aqui? Provavelmente um calo, né? Uma formação de tecido ali, calcificado, conjuntivo, que reparou e não tem processo inflamatório na região. Já esse outro caso, tá? Esse paciente de 30 anos, teve uma subluxação no dente 22, ele só veio fazer o diagnóstico dessa reabsorção e dessa calcificação porque foi fazer um tratamento ortodôntico e, na avaliação ortodôntica das radiografias, o ortodontista avaliou essa calcificação e essa lesão periapical aqui, né? Então, nesse caso, como tem essa lesão periapical e essa reabsorção aí radicular apical, ele tem indicação de fazer o tratamento endodôntico, né? E esse caso foi um dos casos que eu peguei logo após, quando eu estava bem verdinha, logo saindo da especialização, e eu peguei esse caso, não tinha microscópio, né, na época, não tinha ultrassom, e comecei mesmo assim a fazer. Bom, se tem lesão periapical é porque tem luz de canal, e esse canal ele eh, precisa ser desinfetado. Então, eu iniciei o acesso e nada de entrada de luz de canal. Como já estava aqui, ó, desviando, eu resolvi parar. É um caso que a gente para, né? Respira, bota o provisório, selamento provisório, temporário, e vamos no outro dia, com mais tranquilidade, retornar ao caso. E essa broca aqui, a LN, né? É uma broca long neck, de baixa rotação, a esférica, bem pequena, e eu fui lá desgastando aos pouquinhos, sem microscópio, na época não tinha microscópio, e acessei o canal, né? Fiz o preparo e obturamos. Então, assim, né? Um caso desafiador. Logo que você termina uma especialização e dá de cara com um caso desse, né? Ainda na região anterior, o paciente precisava manter. E, assim, com paciência, cautela e alguns recursos a gente conseguiu. Esse outro caso é um caso da professora Thais, que ela nos auxilia lá no projeto de extensão de trauma. Ela recebeu essa paciente que não tinha nenhuma sintomatologia dolorosa, mas ela tinha a alteração de cor no dente, né? Aí, quando vai pesquisar, quando ela, agora com 30 anos, mas ela relatou na infância um trauma e que fez o tratamento, depois de um tempo, fez o tratamento endodôntico e que ela veio para fazer o clareamento desse dente. Aí, quando a colega fez a radiografia, avaliou que tínhamos aqui um canal, né, calcificado, e o tratamento endodôntico que foi iniciado e não foi concluído porque não achou luz de canal, e enfim, é um desafio, né, na nossa clínica. Então, ela começou o retratamento endodôntico, né? Inicialmente desobstruiu, né? Foram 2 sessões, e aí quando ela começou a observar que estava também desviando, né? Tentou com o microscópio aqui, mas que não estava achando de jeito nenhum, aí solicitou uma tomografia e foi feito o protótipo, né? O endoguide. Então, a guia foi feito um escaneamento, né? Digital, a tomografia, avaliando, né, fazendo todos os detalhes, que a distância da ponta da broca até o ápice radicular, eles já fazem todo esse escaneamento, né, a medida certa tridimensionalmente, e vai passando, né, uma avaliação 360 graus de como está aquele canal. Observem aqui as paredes bem fragilizadas, né? E aí foi feito a guia cirúrgica, né? A instalação da guia, né? A broca foi acessado e chegou-se ao término do terço do canal radicular, né? Então, o endoguide, ele veio, né, para facilitar bastante esses casos, né, que bem complicados, né, que a olho nu, a gente poderia ou causar uma trepanação ali, uma perfuração, vir até perder o dente, né? E não achar essa luz de canal. Mas, né, a desvantagem é que ele tem um custo. Então, o paciente podendo, né, arcar com o custo, ótimo, né? Então, nem todos os pacientes podem arcar,
mas é um recurso tecnológico muito interessante para esses casos. A outra complicação que eu já falei, que é a mais frequente, que é a necrose pulpar, né? Pós-trauma. Então, seja por um rompimento do feixe vascular-nervoso ou um dano ao suprimento neurovascular apical, né? A gente pode ter um interrompimento ali, né, das respostas e gerar uma morte celular, né? A necrose pulpar. Como a gente tem possibilidade de infecção do sistema de canais radiculares, né? Essa necrose ela pode ser por coagulação, geralmente o leite rígido sofreu um trauma, houve uma necrose, não tem infecção, ou pode estar infectado, né? Então, geralmente tem uma coagulação e aí depois os micro-organismos, seja pela restauração, seja pela própria fratura do dente ou pelos túbulos dentinários, ela vai penetrando e vai gerando uma necrose, né, gangrenosa, uma infecção endodôntica pulpar. Então, a literatura traz que é a complicação pós-traumática mais comum, complicação endodôntica mais comum, e ela ocorre geralmente, ela pode se desenvolver no primeiro ano após o trauma. Então, se a gente observa um caso que inicialmente não foi necrose, mas a depender do trauma, a gente precisa continuar aquele acompanhamento, que pode ser que, né, principalmente no primeiro ano, a gente faça uma avaliação mais próxima, que pode gerar uma necrose pulpar. E aqui, aquele mesmo trabalho de pesquisa, que fala, né, que no caso de fratura coronaradicular, há 100% dos casos, né, vai gerar uma necrose pulpar, a fratura coronária complicada, a fratura coronária associada à luxação. Então, são casos que podem gerar necrose pulpar. Mas isso não quer dizer que uma fratura só de esmalte e dentina também não aconteça. Uma necrose pulpar, embora a polpa não esteja exposta, mas via túbulos dentinários pode acontecer, né, a penetração dos micro-organismos e aquele caso evolua, né, para uma necrose. Como esse paciente mesmo ele teve fratura coronária não complicada, tá, desses dentes, dos anteriores, foi feito colagem dos fragmentos e restauração, né, no atendimento de urgência, e ele não fez mais nenhum acompanhamento e não procurou mais dentista e ficou por isso mesmo, né? Aí, 2 anos após o trauma, o paciente teve uma infecção endodôntica, né, edema, um abscesso, que evoluiu para uma celulite, e o paciente precisou ser internado para tomar medicação endovenosa, antibiótico-terapia endovenosa. Essa imagem aqui foi 15 dias após esse internamento, né? Que ele saiu do hospital, aí ele veio procurar, ainda tinha, né, uma região hiperêmica aqui. Então, imaginem, né? Uma necrose, né, que não foi diagnosticada no início, quando veio, já veio evoluindo para uma infecção maior e uma celulite, uma infecção grave, né? Uma criança de 10 anos, e precisou fazer esse antibiótico venoso. Então, aqui a gente observa, né, na radiografia, neste dia aqui, né, 2 anos após o trauma, aqui a colagem em fragmento, né, a restauração e as lesões periapicais, né, que ocorreram, né, após essa necrose pulpar. Aqui uma outra imagem mostrando o dente, o 11 e o 12, né, com lesão. Então, tanto no 11, no 12, no 21, no 22, todos com área radiolúcida apical. Então, a gente iniciou o tratamento endodôntico, né? Lá na faculdade a gente faz em grupo, isolamento em grupo, nos dentes traumatizados, e aí fizemos a troca de medicação, a gente utilizava o Calen, né? O Calen associado ao paramono, hidróxido de cálcio, com polietileno glicol associado ao paramono, clorofenilcamforado, e deixamos por pelo menos 15 dias. Nesse caso, como ele ainda tinha secreção, a gente fez uma troca, e depois, uma segunda troca, foi em torno de 1 mês e meio a 2 meses, começamos a obturação,
né? E aí fizemos a obturação aqui, após a obturação dos 4 dentes, e aqui, e continuamos o acompanhamento, né? 7 meses após, a gente vê esse reparo, né, das lesões periapicais, né? Só realizando o tratamento endodôntico, a gente já observa o reparo das lesões, né? Então, uma fratura, de esmalte e dentina, não houve exposição da polpa, mas como não foi acompanhada, evoluiu, né? A gente podia fazer um bom selamento, uma boa restauração e um acompanhamento, a polpa poderia estar viva, mas não teve essa infecção aí até grave, né? Até por falta de um acompanhamento. E algumas vezes o paciente ele nem faz a restauração, né? Fica ali com o dente fraturado e demora para procurar um tratamento, né? Aqui é um outro caso de uma paciente de 9 anos, uma menina, ela teve uma queda na escola, né? E teve essa fratura coronária complicada, né? Com envolvimento da polpa, esmalte, dentina e polpa no 11 e no 21. Então, ela trouxe os fragmentos, ela guardou os fragmentos no soro, e essa imagem aqui já são 15 dias após o trauma. Então, a gente observa o que aqui, né? A entrada da câmara pulpar, aqui no dente 11, mais escurecida, e no dente 21, aquela polpinha vermelha, né? Coloração avermelhada com sangue ainda. Então, veja, o mesmo tipo de trauma na mesma paciente, né? O mesmo período, um dente não respondeu muito bem, né? E o outro, a polpa respondeu melhor, que ainda continuou viva, né? Então, aqui, ó, uma outra imagem, aqui a gente acessou, né, a câmara, quando a gente curetou, saiu esse tecido necrótico, né, da câmara pulpar, e o canal radicular todo necrosado, é, e já o outro, o dente 21, ainda com a polpa viva. Então, planejamento foi fazer a necropulpectomia do 11 e uma pulpotomia com MTA do dente 21. Então, aqui no 21, a gente fez logo o acesso, curetagem, né, superficial, uma pulpotomia parcial, né, limpamos com hipoclorito de sódio, bolinha de algodão, fizemos o selamento com MTA, HP Repair e a colagem do fragmento no mesmo dia, tá? O dente 11, a gente iniciou a penetração desinfetante, né? A gente já vê aqui o início de uma lesão periapical. Então, aqui, logo após a colagem do fragmento do dente 21, e o dente 11 a gente deixou com um selamento provisório. Então, aqui, a gente pode observar que ainda está o forão, a raiz formou completamente, só que o ápice ainda está um pouco aberto, né? A paciente com 9 anos. Então, a gente fez a odontometria, o preparo químico, né, mecânico, a medicação a gente usava o Calen, que hoje não existe mais, a gente não usa, a gente está usando outra medicação. A gente deixou por 15 dias, e quando ela retornou, como ainda tinha aquele forame ali amplo, a gente optou por um plug apical com MTA. Né? Então, fizemos um plug com MTA, com o próprio cone de gutapecha, levamos lá no terço apical, né? Até mais ou menos uns 2 milímetros, e aí radiografamos, e logo em seguida a gente fez o preparo do cimento endodôntico e a condensação lateral, no cone de gutapecha, e fizemos a colagem do fragmento, tá? Então, aqui foi em maio de 2023, o acompanhamento, a paciente, o dente 21 respondendo aos testes térmicos, ela está assintomática, né? Não tem dor à palpação, nem fístula, né? Edema, nada. Aqui após a colagem do fragmento, e aqui com 1 ano de acompanhamento, né? A gente já observa aqui, ela tem uma giroversão desse, o dente 21, né? Mas a gente observa o quê? Um reparo endodôntico, né? E o 21 terminando sua formação, seu fechamento apical. Então, essas são coisas, né? Da nossa vida diária. Agora, a gente vai falar das complicações, da última complicação endodôntica,
que é a reabsorção dentária, né? A reabsorção radicular, quando ela é vista num dente permanente, ela é sempre um evento patológico. Então, seja um processo inflamatório, seja um trauma, alguma coisa ali que não está indo bem naquele dente para ele responder uma reabsorção. Diferente de um dente descido, né? Que é fisiológica a reabsorção, a risólise, né? Então, algum processo inflamatório, algum processo trauma infeccioso local está gerando, ativou a ação aquelas células clásticas ali. E isso pode gerar uma perda transitória ou progressiva dessa dentina, que pode evoluir para a perda de cemento e dentina, né? Ou só de dentina. Então, assim, é, rapidamente, né? Resumidamente, a reabsorção radicular é um processo imunológico, né? Imunopatológico, né? Bem complicadinho. Então, assim, de uma forma assim, resumida, o que que acontece? Nós temos um dente, né? Temos uma camada externa, né? Temos o cemento e temos uma camada de pré-cemento, que é a camada acelular. Então, aquele ligamento periodontal ali, ó, protege, porque o osso, ele está em constante modelação. Então, acontece normalmente no osso, né? Na fisiologia, o quê? A reabsorção e a posição de tecido mineralizado. E na raiz, não, né? Então, por que que a raiz que está ali inserida no osso, ela não é incorporada nesse processo de reabsorção e formação, neoformação? Porque temos aí uma camada de pré-cemento que protege. Se acontecer algum dano nessa camada de pré-cemento, aqui, ó, no osso nós temos células clásticas, tanto no osso quanto no ligamento periodontal. Então, é como se fosse um estalo. Aquelas células plásticas que estão ali, elas vão rapidamente reconhecer que tem ali uma raiz, tem um tecido duro também, e elas vão reabsorver a raiz também, né? Então, ela fica desprotegida e acontece essa reabsorção radicular. Isso pode ser de processo inflamatório por um trauma, por uma raspagem periodontal, por um trauma oclusal. Então, assim, a reabsorção ela pode ser classificada quanto à natureza do seu processo, né? É inflamatória, né? Que a gente vai ver aqui, né? A reabsorção da raiz e a infiltração de tecido inflamatório nessa região, né? Que vai ser um processo. Aí a gente observa radiograficamente como áreas radiolúcidas, né? Irregulares na raiz, na superfície radicular. E essa reabsorção, ela geralmente está associada à infecção endodôntica, tá? Então, alguma infecção. Então, se a gente tem aqui micro-organismos, né, e a gente tem um pH ácido, é um meio ideal para que essas células elas se proliferem e reabsorvam cada vez mais. Então, se não tratada, a reabsorção ela é inflamatória, ela é progressiva. Então, o dente ele pode perder em pouco tempo, tá? Em meses, reabsorver a raiz toda. Então, por isso a gente precisa fazer uma intervenção endodôntica para eliminar aquela infecção e estabilizar, alcalinizar aquele meio e estabilizar a ação daquelas células clásticas. Ou elas também podem ser de uma natureza substitutiva, né? A transformação de a raiz, não tem o ligamento periodontal, o osso se une à raiz e rapidamente a raiz ela vai ser incorporada no metabolismo ósseo, reabsorve a raiz e vai substituindo por osso, tá? Então, aqui, ó, a gente observa uma anquilose, né? A gente não vê ligamento periodontal, a gente vê que o osso ele cola na raiz, naquela região, e isso daí vai ser é, diferente da inflamatória, é um processo mais lento, só que ele é constante, tá? A depender da injúria periodontal, da injúria ali na raiz, se foi só uma parte da raiz, uma pequena extensão, pode ser local e aquela anquilose ali, ó, levar muito tempo e não evoluir. Mas se for uma área maior, como casos de avulsão, né, que a raiz, que o dente ele é expulso, ele sai do alvéolo e a raiz toda ela é comprometida, ou luxações intrusivas, né, luxações mais severas, vai sendo paulatinamente transformada a raiz em osso.
Então, que é o que a gente chama de reabsorção por substituição ou substitutiva, né? Então, a gente precisa, tem alguns casos que a gente remove, né, aquela infecção endodôntica, mas a gente não consegue debelar a reabsorção por substituição, apenas prolongar, né, por mais tempo possível aquela reabsorção da raiz. E isso nos pacientes jovens é muito importante, né? Porque se você pega um paciente com 12 anos e você fica, sei lá, 6 anos aquele dente em boca, né, ele está mantendo as funções estéticas, fonéticas, né, psicológicas ali daquele dente, que o paciente de 12 anos não pode fazer o implante, né? Então, se você manter aquele osso e aquelas funções ali do dente na boca, até um tempo que ele possa fazer um implante. É interessante. Essas reabsorções dentárias, elas podem trazer várias sequelas, né? Encurtamento da raiz, né? Principalmente relacionado a tratamento ortodôntico, as reabsorções radiculares, né, extensas, que podem gerar a fragilidade da raiz ou da coroa, que pode até resultar numa fratura dentária, uma anquilose, uma infraoclusão, né, como aqui nesse caso do dente 11, então o dente, o arco ele continua desenvolvendo e o dente fica ali preso, sendo reabsorvido, e ele não continua, né, a formação, ou vi até ter uma perda dentária, né? A reabsorção foi tão grande, como nesse caso aqui desse rapaz, e ele reabsorveu tanto que ficou mole e ele trouxe o dente na mão. E a gente observa aqui, né, a foto, o dente todo reabsorvido, né? Como é que acontece essa reabsorção aí inflamatória. E um rapaz, né, jovem que não pode fazer um implante e sem um dente, né, sem um incisivo central. Então, aqui, com relação à ocorrência de reabsorção radicular externa e as lesões dos tecidos de sustentação, né? A concussão, que é o trauma tecido de sustentação mais leve, né? E aí, em seguida, vem a subluxação, já pode ter uma reabsorção, né? As luxações extrusivas, laterais, as intrusivas, e a luxação, e a avulsão, né? Que em 100% dos casos a gente vai ter algum tipo de reabsorção, tá? Reabsorção menor e maior grau, mas a gente vai ter algum tipo de reabsorção radicular. E aí, por isso que a gente tem que, né, a avulsão tem um combo, né, de necrose pulpar, com reabsorção radicular externa, inflamatória e substitutiva, que precisa ser bem avaliado para se ter uma conduta mais efetiva, né, mais correta. E aqui, só relembrando, né, os cuidados que a gente tem que ter, né, no caso de um dente avulsionado, né? Então, vai desde o armazenamento no meio adequado, né, como o leite, por exemplo, um úmido, que tem aquelas fatores de crescimento e aquela osmolaridade que vai fazer com que as células da fibra do ligamento periodontal que estão ali, né, mantenham-se viáveis e quando ocorra um reimplante, elas, né, possam ser readeridas. E o grau de risogênese, nesse caso, quando temos um ápice aberto e fazemos um reimplante, né, o mais rápido possível, a gente tem a possibilidade de revascularização, né? O dente continua o desenvolvimento radicular, né? Porque o feixe básico nervoso penetra de novo no ápice aberto. A técnica do reimplante tem que ser muito cuidadosa. Não podemos tocar de jeito nenhum na raiz, porque se a gente toca na raiz, a gente faz uma lesão na raiz, a gente vai promover uma maior possibilidade de reabsorção radicular, né? Então, todos esses... E o tempo, né? O tempo que é o mais importante, né? Então, até 60 minutos, a gente sabe que tem ainda a possibilidade daquelas fibras do ligamento periodontal estarem viáveis. Mais de 60 minutos aí não tem mais viabilidade, então sabe que o tratamento vai ser mais paliativo, né? Para prorrogar a perda daquele dente. Então, aqui é um caso de avulsão, né? Essa paciente, ela brincando, né, no balanço na escola, ela bateu a boca e avulsionou o dente 11, né? E também traumatizou o dente 21. Aí ela manteve o dente na boca e foi para o Hospital Geral do Estado aqui,
o HGE, onde fizeram, lá tem a residência, internato de bucomaxilo, e aí fizeram um reimplante. Então, em aproximadamente 1h30. Então, essa radiografia, ela trouxe para a gente, né, que foi feita a contenção lá no HGE, e falaram que ela tinha que procurar o atendimento, e ela não procurou. Depois que removeu a contenção, ela sumiu, acho que nem foi no dentista, a contenção caiu enfim, ela ficou 6 meses após, ela procurou o nosso projeto de extensão com essa imagem clínica aqui, né, edema aqui, dor, a palpação, aumento de volume, e radiograficamente a gente observa a lesão periapical e essa reabsorção aqui radicular. Então, com histórico, né, de avulsão e tudo isso. Então, foi iniciado o tratamento endodôntico do dente 11, não tinha mobilidade, como já tinha 6 meses, né, o trauma, a gente não fez contenção, e aí colocamos a medicação, a pasta de hidróxido de cálcio, né, para ficar acompanhando até estabilizar essa reabsorção. Aí a gente trocou a medicação por uns 3 meses, a gente, né, seguido, e aí veio a pandemia, né? Em dezembro, né, a gente teve as férias, ia retornar em fevereiro, e aí, quando foi março, lockdown, parou o atendimento, né? E aí a gente ficou quase 2 anos sem retornar à clínica aqui na UFBA, e nesse ínterim eu também engravidei, tive licença gestante, então 2 anos depois que eu retomei, né, o projeto de extensão, e aí fomos chamando os pacientes, e aí a gente imaginou, né, se estava essa reabsorção, ficou lá, põe o número de vidro com medicação por 2 anos, mais de 2 anos, pronto, que só vai vir, vai ter, reabsorver a raiz toda, né? A gente espera, poxa, não vai sobrar nada do dente, né? E aí, para nossa surpresa, quando a gente radiografou mais de 2 anos depois, a gente encontrou ainda a raiz, né? A gente ainda encontrou o dente lá, não foi totalmente reabsorvido, né? E nessa condição aqui ainda radiolúcida, mas ainda preenchida por medicação, né? E com o acelamento coronário ainda íntegro, né? E com essa condição clínica aqui, sem fístula, sem edema, sem mobilidade. Agora, nos testes térmicos, nem o 11, nem o 12 estavam respondendo, nem o 21, né? Só o 22 que estavam respondendo. Então, aí vai um alerta que quando a gente tem um caso, aí a gente foca, a avulsão do 11, então só fica se preocupando em tratar o 11 e acompanhar o 11, e é importante a gente acompanhar os vizinhos também, né? Então, porque os vizinhos também devem ter sofrido algum tipo de trauma menor, mas como foi o caso, né, que não respondeu, e aí a gente teve que fazer o tratamento também, tanto do 12 quanto do 21, tá? Então, aí retomamos o tratamento endodôntico, medicação intracanal, quando a gente observou que a lesão estava estabilizada, né? Aqui a gente obturou logo o 12 e o 21, o 11 a gente ainda ficou acompanhando, porque além da área de reabsorção, me parecia que tinha uma trinca aqui, né? A paciente não tinha condições nenhuma financeira de fazer tomografia. A faculdade a gente ficou um tempo sem tomógrafo. E, enfim, o tratamento ia ser o mesmo, continuamos, né? Então, aqui, depois de 1 ano, se eu não me engano, fizemos a obturação, usamos o cimento biocerâmico H+, e a gente observa aqui, né, o preenchimento da área de reabsorção com cimento. E aqui, com 5 anos de acompanhamento, a gente conseguiu fazer a tomografia e a gente observa, né, a regressão da lesão periapical, a estabilização da reabsorção, a paciente assintomática com os dentes em boca. Aqui na tomografia, né, a gente não vê mais nenhuma área radiolúcida, nenhum processo inflamatório. Então, um caso de avulsão que complicou, e essa paciente, inclusive, já foi liberada para realizar o tratamento ortodôntico. Ela já pode fazer porque não temos reabsorção ativa. Claro que com um acompanhamento radiográfico, clínico e radiográfico mais próximo,
né? Foi enviada uma carta para o ortodontista, explicando toda a situação dela, qual foi o procedimento, né? E que era para ter cuidado com a movimentação desse dente, mas ela já está fazendo tratamento ortodôntico. Tem um outro caso de reabsorção, esse paciente ele teve 14 anos, ele teve uma luxação intrusiva no dente 11 associada a uma fratura coronária. Então, ele procurou logo o dentista, iniciou o tratamento, depois parou, porque a mãe disse que estava demorando muito e que o dentista enrolando, e aí ela parou. Aí, um ano depois, ela procurou a gente, o dente já estava aberto, né? O selamento provisório já tinha caído, a gente observa aqui algumas pontes de dentina, né, de calcificado, de tecido mineralizado e reabsorções radiculares. Solicitamos uma tomografia, né, onde a gente confirma a reabsorção apical e uma reabsorção externa na região cervical também, tá? Na região cervical e a reabsorção apical. E aí, iniciamos, né, retomamos o tratamento endodôntico, e após algumas trocas de medicação intracanal, a gente observou que tinha ali, né? Foi tipo uma apsificação, tecido mineralizado no terço apical e uma barreira mineralizada, então optamos por obturar. Como a raiz era muito curta, a gente obturou com MTA, né? Então, optou por obturar todo o canal radicular com MTA, até porque tínhamos aquela reabsorção ali na região cervical também, né? E aí selamos via canal. Aqui, um ano de acompanhamento, a gente já observa o reparo da região, né? O ligamento periodontal íntegro, ou a região reparada, sem lesão periapical. E aqui, 4 anos de acompanhamento também, né? O acompanhamento aí, né, sem sintomatologia e sem nenhuma alteração radiográfica. Aqui é um outro caso de uma paciente que também teve um trauma, mas não lembrava. Quando ela se queixou, foi dessa região aqui sensível, no dente 21, nessa região cervical, quando tocava qualquer coisa ali, ela tinha uma sensibilidade. Aqui na radiografia a gente observa essa área radiolúcida aqui, ó, irregular, mais salteio cervical. E a gente observa o quê? Que o canal, né, radicular, dentina peritubular, ela continua íntegra, né? O que nos sugere que é uma reabsorção externa. E aí, na tomografia, a gente confirma essa reabsorção externa, radicular. Então, como tinha muita proximidade com a câmara, com o canal radicular, optamos por fazer a realização do tratamento endodôntico, e foi em sessão única, porque foi uma biopupectomia. Então, obturamos até o terço cervical, desobstruímos e colocamos o MTA para selar a região cervical. E aí fizemos o procedimento cirúrgico, né? Então, primeiro a periodontista fez uma avaliação periodontal, e aí fizemos um retalho mucoperiosteal, onde a gente observa que, além dessa reabsorção aqui na região cervical, a gente também tem uma reabsorção aqui, ó, no terço médio, né? E aí selamos com resina nanohíbrida. E aqui logo o pós-operatório imediato, né? Aqui o acompanhamento de 8 meses, então o dente com MTA intracanal e a resina, foi feito o selamento cirúrgico. E aqui o acompanhamento de 2 anos, né? Então a paciente também sem lesão periapical, a reabsorção estabilizada e assintomática. E depois ela foi fazer aqui a estética, né? A correção estética desse 21. Bom, gente, então, ao final dessa aula, eu vou abrir para os questionamentos, dúvidas. A gente observa que a informação é crucial, né? Tanto da população, de procurar o dentista, né? O conhecimento de que pode ter sequelas, né? O acompanhamento do dentista, né? O paciente precisa ser informado que precisa retornar, que pode ter sequelas, que podem
vir até perder o dente. Então, a chave é a informação, né? A gente precisa criar uma consciência pública em relação ao papel da população, enfatizar a necessidade de um tratamento de urgência adequado e esclarecer a importância de acompanhamento até mínimo nos casos de traumatismo, os traumas mínimos, dentários mínimos, a gente precisa fazer o acompanhamento, porque a gente pode ter sequelas que podem complicar e vir até a perder o dente, se não devidamente tratados. Então, era isso que eu tinha, né, para expor. Hoje estou disponível aqui para algumas dúvidas, sugestões. Muito bom, muito bom. É, é, eu me comprometi com o pessoal recebendo as questões, passar depois as questões para você. A gente pode discutir juntos e, de repente, compor um documento só para respostas, né? Mas eu acho que você fez uma abordagem bem segura. Eu acho que você evoluiu durante todos esses temas com grande propriedade. Porque o problema do trauma dental ele tem uma característica importante, né? Por mais que ele venha sendo estudado durante muito tempo, a gente segue normas e diretrizes que a IADT fez, e a última publicação da IADT é 2020. Então, a gente está muito próximo da atualização plena dessa informação que lida com as fraturas, com as luxações, as luções, né? Tanto em dentes permanentes como em dentes descidos. Então, tecnicamente, essa é uma versão completa, que é o nosso guia, é o nosso Dental Guide, né? Você coloca muito bem também a respeito do atendimento imediato. Isso nunca se deixou de falar sobre o atendimento imediato. Sempre foram propostas campanhas até de orientação, né? Campanhas para farmácias, para guarda-vidas, para, enfim, professores, enfim, para as pessoas saberem o máximo possível, né? De como lidar e conscientizar a população dos primeiros socorros para essas situações. Você comentou que é uma abordagem multidisciplinar, óbvio, não há como a gente trabalhar se não tiver um apério, se não tiver um pediatra, se não tiver um cirurgião, se não tiver uma cirurgia periodontal, coisas dessa natureza são importantíssimas. Uma coisa que eu senti falta, e eu vou te perguntar, aliás, são duas perguntas que eu vou te fazer. A primeira delas é que você comenta do PNCC, você coloca o paramonoclorofenol nas suas medicações. Você tem uma explicação lógica para isso? Então, é um Por que a inserção de um hidroxicálcio associado ao paramonoclorofenol? para potencial. A gente utilizava, né? Agora a gente não utiliza mais, até porque o cálen deixou de ser Ah, tá. fabricado. Né? Então, Tá. nesses casos de infecção, a gente usa o hidróxido de cálcio associado ao paramono para potencializar. É o protocolo né? O protocolo da disciplina. Eu já Uhum. usei o uso de algumas pastas também, alguns casos, né, daquela pasta da Adriana, lá da Unicamp, né, que é o óxido de zinco com a clorexidina gel e associado ao óxido de zinco e clorexidina gel, né? Fica tipo um cotazol. Então, o Uhum. hidróxido de cálcio. Três. E aí ele fica, você deixa lá, essa medicação fica por bastante tempo. Alguns casos a gente faz com esse. E eu estou usando muito agora o Biocetemp da Angelus, né? Porque ele penetra e ele preenche bem. Então, para esses casos de absorção que a gente não fica trocando toda hora, né? Antigamente a gente trocava muito a medicação. Hoje, Sim. Então, né? Hoje a gente troca menos, né? Enquanto está preenchido pela medicação intracanal, a gente deixa, né? Para não ficar fragilizando o dente. Então, a gente usa bastante essas medicações agora, né? Ali por então, alguns casos, a gente não usa já mais. entendi que você faz um pouco da história desses tratamentos, onde você usou essa medicação e onde você usa o Biocertemp. Você tem, Tá. Segunda pergunta que não pode calar. Você tá numa faculdade que é uma faculdade. Ih, aí vem bem para o meu lado, né? Você está numa faculdade que tem uma estrutura de bastante conhecimento do laser em odontologia. Uhum. Nesse teu centro, né? Nesse centro que você coordena, eu não sei quantos períodos por semana você oferece a esse centro de atendimento de dente traumatizado, que deve ser muito frequentado, porque Salvador é uma cidade grande, uma cidade de praia, possivelmente você tem que ter um volume grande de pacientes traumatizados. Qual é a história do laser para traumatologia dentária na tua casuística?
Olha, lá também tem um centro de laser, né? Que até a Fabiola é professora desse centro de laser e ela atua bastante nessa área, né? Em alguns casos, a gente faz PDT, né? Faz fotobiomodulação, né? Modulação. Terapia Alguns fotodinâmica. casos Terapia de dor fotodinâmica. fotodinâmica, dor mais persistente, mas eu lhe confesso que não faço muito uso, não. São casos bem pontuais. Laser, como biomodulação, não tem essa Embora frequência no centro. Isso. Embora a minha dissertação e minha tese foram com laser, né? O seu laser, inclusive, laser de diodo, né? De alta potência. E a gente teve diferença estatisticamente significante, né? Onde a gente diminuiu a reabsorção radicular externa, né? Com a laser terapia de alta potência na superfície radicular. A gente não conseguiu Uhum. uma readesão periodontal. Mas a diminuição da reabsorção radicular, que foram dentes de ratos, né, a gente conseguiu. É, Mas a gente eu não lembro tem. disso. E aí a gente publicou até, né? Você está na Sim. publicação, as duas. E eu lhe confesso que eu fiquei traumatizada com aqueles ratinhos, e aí não Não, fiz mais. mais um motivo. Se você ficou traumatizada, usa o É, laser. Porque essa é uma ferramenta valiosa para esse tipo de situação, é, principalmente quando você está diante de propriedades antimicrobianas, propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e bioestimulação. Então, eu não sei qual é a possibilidade, mas a disponibilidade de um laser para o centro poderia envolver, de repente, um protocolo de utilização sempre em todos esses casos, que com certeza você teria aí uma possibilidade de também, controlar mais, terapêutica, né? É. Inclusive, é isso, a gente tem esse centro de biofotônica lá, é um centro de Eu laser sei coordenado disso, né? pelo professor Pinheiro. A Fabiola está lá no grupo de docentes, pode até nos dar esse apoio aí. Tá Mas, bom. Tá bom. Bom, eu queria te agradecer muito, realmente queria te agradecer, novamente agradecer pela disponibilidade. Você deu um show com esse material. É muito importante que a gente disse isso hoje de manhã pro Léo, né? É, quem faz, ensina. Entendeu? Como a gente tem essa prática, fica muito fácil para a gente comentar a respeito de situações clínicas, porque foi a gente que tratou, foi a gente que realizou, então é quase um depoimento. Você não tem que inventar nada, você não tem que ficar é construindo claro, frases, porque você vai contar o que você fez, né? E eu disse para o Léo hoje pela manhã, né? Quem faz, ensina e quem pratica aprende. Então, a nossa odontologia, a nossa endodontia, a nossa traumatologia dentária é exatamente isso, né? Fazendo, fazendo, fazendo e aprendendo cada vez mais. E ao tempo que a gente está aprendendo, nos momentos de folga, a gente ensina. Você mostrou uma casuística muito grande de casos, isso é importante. Importante, inclusive, dizer que não é nada fácil você construir essa casuística, porque o retorno do paciente é sempre muito complicado, a gente sabe disso, né? Mas também sabe que é fundamental que essa construção seja feita, porque senão você não pode contar a história, né? Se você faz e não sabe como ficou, não tem uma análise evolutiva de todo esse protocolo, é muito difícil você contar a história. Então, é importante que todos nós tenhamos esse conceito, não só para quem é professor, mas para quem é clínico, porque todo clínico também é professor, tem o lado educador, né? Todo clínico tem esse lado educador. Por isso é importante a gente sempre pensar em transformar a nossa prática clínica numa história, como você contou hoje, né? Com o teu centro, com as pessoas que estão ali, com os alunos, com ex-alunos, com indivíduos que vão criando o amor na prática da odontologia com base nisso, né? Na oferta de benefícios para o próximo. Está de parabéns. Foi muito bom te ouvir, muito legal mesmo te ouvir. E vamos ver se a gente se encontra mais agora, tá bom? eu tenho aqui até o seu livro de trauma. Você foi você e Silvio, né? Denise, claro, que foram uns Uhum. dos meus incentivadores nessa área, que Silvio sempre gostou dessa área também, né? De trauma, né? Foi um grande clínico, sempre foi um grande clínico. Hoje Sim. ele está aposentado, literalmente. Hoje ele é fazendeiro. Não, ótimo. Deve estar fazendo alguma outra coisa. Largou mesmo, mas e aí, né? Quando eu cheguei lá em Taubaté, que veio
Para mim caiu, né, aquele projeto lá da FAPESP já aprovado, vamos fazer, vamos. E aí me apaixonei mais ainda por essa área. Não Que tenho bom. muito, assim, graças a Deus os meus alunos são bem os que vêm com garra, com vontade, sabe? Eles também veem a minha paixão, né? Mas a gente não tem muita estrutura, né? Então pega muito isso. A gente não tem em 24 horas, a gente não tem muita divulgação. Então a gente está ainda um trabalho de formiguinha, né? Então sempre eu estou contando com um ou dois professores, mas nem todos os professores estão no projeto de extensão. O ideal seria o quê? Uma clínica multidisciplinar, né? Então, ali, Sim. com todos os especialistas ali para a gente, né, interagir. Eu ainda não tenho isso, né? Eu sempre peço, um professor da horta, hoje a gente tem uma professora da pério com a gente, mas eu procuro um da prótese, né, para fazer esse link, mas é tudo com muito suor, viu? Universidade pública não é fácil, é muito suor, né? Mas a gente que Eu, gosta, a gente ama, a gente, né, faz acontecer. Muitas vezes eu pago o paciente para fazer a tomografia, né? A gente faz alguma atividade que é para arrecadar dinheiro para fazer esses acompanhamentos. É caro. eu tenho uma boa experiência com isso e quem me conhece sabe que eu sempre digo isso, né? Às vezes, no atendimento de um paciente na clínica, eu peço, por exemplo, lá, eu preciso do BC Sealer ou do BC Repair, né? Isso. E aí o aluno vem e fala, professor, não tem o BioC Repair. Aí eu normalmente digo, então pega o kit. Aí fica aquela dúvida, né? Qual é o kit, né? O kit é do que tiver, né? Traz o Ah, que tiver e a gente às vezes a tenta gente leva do resolver. consultório, a gente pede É, aqui, ali, algumas. A gente fez agora uma atividade, ou um hands-on, compra, né? Ou com apoio da compra. Ângelus, É, para fazer assim. é isso aí. Bom, obrigado de novo, muito agradecido. Não sei se você quer falar mais Obrigada a alguma você. coisa. Não, parabenizá-lo pelo encontro, está muito Tá bom. organizado, né? Desde a divulgação até, estou vendo que está bastante frequentado, tá, né? E parabenizá-los aí por esse encontro, faça sempre. Se puder, me convide sempre. Tá bom, tá bom. Será convidada com certeza. Tá Obrigado, bom, obrigado gente. mesmo, Boa tá? tarde. Tchau. É,